Olá, boa tarde, boa semana. Está no ar Arquitetura e Design, sobre tudo que tem fora e dentro de casa. E eu estava fora da cidade neste final de semana. Fui a São Paulo para percorrer os estandes da mostra ABUP Home and Gift, de lançamentos de objetos, de peças de design, de porcelanas, metais e uma parte têxtil também. Esse ano a ABUP Têxtil, essa edição está dentro da ABUP Home and Gift, então está bem completa a feira, né? E você sabe que há 2 semanas eu estava na Abimad, eu vou a todas as feiras e eu trago as novidades para você. Eu fiz uma seleção de imagens bem variadas para a gente percorrer a feira. Eu cheguei ontem à meia-noite praticamente e hoje já estou mostrando para vocês algumas imagens, adiantando. A feira vai até amanhã, está aberta ainda em São Paulo, a gente está vendo antes de terminar, durante a feira, olha que bacana. Assim que for possível mostrar as imagens, vamos fazer um passeio, já estamos fazendo. Olha só, essas peças são incríveis, porque elas são de uns artistas alemães que são apaixonados uma família apaixonada pelo Leonardo da Vinci. Então existe uma coleção chamada Leonardo, olha só, de vasos. Aí é uma pessoa mais próxima de nós, digamos assim, Mariana Prestes Design, pela We Design Studio, lançou uma linha da ararinha azul. Calma, gente, não consigo falar tão rápido, isso aqui não é futebol. Minuto, vamos voltar para a foto anterior, azul. Por favor, muito obrigada. Pela We Design Studio, que é uma empresa que faz curadoria de designers, né, que fazem superfícies, estampas em porcelanas e vidros. E essas peças fazem parte de uma linha bem maior, inclusive tem peças figurativas, da ararinha azul, que é um pássaro em risco de extinção, está ocorrendo um trabalho com relação à Alemanha, uma entidade está fazendo um trabalho que vai reintegrar a natureza no Brasil, lá na Bahia, ararinhas azuis. A gente teve essa notícia e ficou super contente. Agora podemos passar para a foto seguinte agora, por favor, que é aquela imagem que, se eu não estou enganada, a foto seguinte é uma mesa posta exatamente na porcelana Schmidt, que essa imagem aí bem na frente, ela mostra a tendência dos metalizados e neste caso em particular do ouro, é uma linha, essa cor especialmente em homenagem a Iris Apfel, aquela senhora de 90 e tantos anos que é modelo, é um símbolo de estilo mundial, que ela usa aqueles óculos gigantes, pretos, um batom vermelho, a mulher é um estilo só. E essa linha que a gente está vendo a parte em dourado é uma tinta, não é assim folhada a ouro, não, é uma tinta e essas porcelanas podem ir à máquina de lavar. Eu achei o máximo. Esse ano as linhas de porcelana da feira estão mostrando muita tecnologia, então, em relação a reentrâncias, saliências, foscos com brilho, metalizados, que possibilitam fazer uma gama enorme de linhas, né? Isso é muito legal. Vamos passar para as imagens seguintes, por favor. Aí é uma linha do Nino Balti para St. James, que é uma linha de metais, né? Neste caso, centro de mesas, vasos, castiçais, e ele estava lá, conversei com ele. Ele é uma simpatia e essa linha é inspirada na Grécia Antiga, em algumas cerimônias e tudo, porque ela tem muitas áreas redondas e vazadas e o nome da linha é Olímpia. Aí ele já falava, não tem nada a ver com os Jogos Olímpicos. Muito interessante. Esse designer, ele é descendente de italianos e espanhóis, né, os pais dele, e ele morou muito tempo da vida em Londres, então ele fala que ele é um London boy, e também viveu alguns anos, agora mais adulto, né, no México. Então ele tem várias inspirações, influências, e a própria linguagem, o próprio inglês dele, a gente não consegue identificar de onde vem, é muito interessante. Então essa é uma das linhas dele, ele fez 2 linhas para St. James, outro dia eu mostro a outra. Vamos seguir o baile. Então, próxima imagem, essa é uma pipoqueira, e ela pode ter a aba, né, o braço dela retirado para guardar. Então, porque essa aba da panela propicia até acidente,
no fogão, é ruim de guardar e tal. Dá para tirar, olha que maravilha. E tem essa linha bem divertida, assim, meio circense, colorida, que é para combinar, eventualmente, com uma exposição na cozinha, em lugares transparentes para guardar, muito legal. E é de uma marca daqui, depois eu digo qual é. Vamos seguir em frente. A gente tem mais imagens. Aqui da Evelyn Thanos é uma designer muito interessante, porque ela faz sobre porcelana um trabalho que é uma tatuagem. Ela começou mesmo com umas linhas que eram bem tatuagem, até uns braços, umas mãos. Eu tenho uma que fala amor, é uma mão toda tatuada. E este ano ela inovou as peças, ela tem uns cães, uns galgos. É muito interessante o trabalho dela. Ela inovou com esses formatos de vasos meio malucos. Se a gente olhar bem, parece uma luminária, né? Aquelas luminárias antigas com linhas orgânicas. Pintadas, então tem as pinturas deslocadas. Essa primeira linha ela é toda em branca com as estampas em PB. A Evelyn Thanos está no projeto Célula da Mostra ABUP, que tem curadoria da Cris Rosenbaum e do Marco 500, o Marco Pulchério, que já esteve aqui no programa conosco, é um cara que pesquisa e faz curadoria de design e artesanato de qualidade pelo Brasil inteiro, mostrando nossa história. Vamos continuar. A gente tem mais fotos para mostrar. Aí, olha, eu amo o trabalho do Sérgio Matos. E no Instagram vocês acham ele como Sérgio J. Matos, para diferenciar de outros Sérgios. Ele faz um trabalho pelo Brasil inteiro, ele conhece comunidades ribeirinhas, ele se embreta pela Amazônia, pelo Piauí, pelo Pará, pela Paraíba. E essa aí é a poltrona, se não me engano, ela é a balão, que é remetendo, né, aos balões, enfim, aos papagaios, seja lá as pandorgas, seja lá o nome que tenha em cada região essas peças. E atrás tem uma tapeçaria da Tereza Marques, que é uma pessoa que ela trabalha na área biomédica, se eu não estou enganada. Ela não é uma pessoa que viva de arte, mas ela tem um trabalho de tecelagem, é absurdo, assim. E os dois juntos, num espaço lá na ABUP, tinha tudo a ver, o trabalho de um com o outro. Então tem taboa, tem fibra de taboa nessas peças, tem linha, né, lãs, assim. Então eu não teria coragem de pisar num tapete desse, é realmente para colocar na parede, né. Tinha vários formatos, cores e misturas. Eu fiquei apaixonada. Eu voltei lá várias vezes, não conseguia sair de lá. Mas vamos mudar a foto, porque sempre tem muito o que falar de cada foto, né, gente? Neste caso, é uma panela da Tramontina, de uma linha nova. Olha os puxadores e pegadores de madeira, assim, amadeirados, é muito interessante. Outro dia eu mostro com mais calma esses produtos e as linhas, que a gente está dando só um teaser aqui para vocês, só para dar um spoiler, enquanto a feira está aberta, né, para não perder a atualidade das imagens. A Tramontina está com uma coisa muito legal, eu não sei se eu coloquei foto aqui, que são os canudos de aço inox. A gente pode mudar a imagem para ver se não é a próxima do canudo, se eu não estou enganada, tem aqui. Pode mudar a foto para a seguinte? Não, depois a gente fala deles. Aqui é Bentô Design, que é uma marca do Carlos Ferreirinha. É muito interessante porque ela mostra marmita e equipamentos, instrumentos e produtos, embalagens para a gente carregar comida de todo tipo, gente. Essa aí, olha, é uma linha nova, olha que coisa bonita. É para carregar café. E foi uma coisa incrível, as marmitas são maravilhosas, algumas lisas, outras com estampa. A gente foi lá, eu e Mariana Prestes, que é designer, a gente ficou enlouquecida olhando as cores e os materiais e tudo. Passamos a maior vergonha, porque a gente tinha umas comidinhas num saco plástico, a pessoa falou, meu Deus, vocês andam com comida desse... Olha só que amor, que lindo. Já tem uma cinta. São 2 andares, assim, tu pode colocar compartimentos dentro, né? Eles vendem as peças inteiras, assim, as caixinhas, né? Aí tem 2 caixas em cada conjunto desse. Tu pode misturar as cores, pode misturar lisa com estampa. E lá dentro tu pode comprar acessórios para colocar sementinhas, para colocar... Tem um que tem um formato de banana, para colocar banana dentro, se quiser levar a banana solta, de silicone. É incrível a variedade de coisas, eu fiquei encantada. Pena que não tem uma loja aqui, mas eles vendem pela internet também. Vamos mudar para a imagem seguinte. Qual é a imagem seguinte? Isso é um trabalho super bonito, de um pessoal que até encontrou com a gente lá em Curitiba.
E é um trabalho de design que está nas maiores, todas as revistas, as Vogues da vida, de design, de interiores, de arquitetura do Brasil. Esse trabalho é lindo, lindo, lindo. Eles fazem esses colares, cocares em linha, sabe? É um negócio muito, muito interessante. Os coloridos e tudo, a pesquisa deles, e realmente tem a ver com as etnias e tudo isso. Outro dia eu conto bem mais sobre isso. Vamos mostrar, vamos adiante, eu não sei se tem mais imagem, talvez, do canudo. Essa nossa querida Carol W, aqui de Porto Alegre também, além da Mariana Prestes, que eu mostrei, e da Tramontina, essa daqui, as marcas de panela também, a outra. A Carol W está fazendo agora tampas de garrafas. Obviamente são decorativas, né, gente? Porque elas são para fazer uma graça, colocar em exposição, ou até quando está usando ali, na hora que está usando, deixa fechadinha com a tampa bonitinha, mas elas não têm o intuito de vedarem 100%, o líquido e tudo isso. Mas são lindas, né? São umas propostas super bonitas. Tem peças de parede, tem uma infinidade de trabalhos da jovem Carol W, que agora está radicada em São Paulo. Continuando a viagem, agora estamos na Riva também, aqui da Serra. A Serra está bombando nas feiras de São Paulo. É um orgulho tão grande ver mobiliário e objetos feitos aqui. Esse é um trabalho do Rubens Simões, lá da Riva, que às vezes eu tenho no cenário aqui até uma fruteira. Eu vou trazer amanhã a minha fruteira da Riva, que é uma das peças mais incríveis e premiadas da marca. É impressionante. Essa peça tem de largura 1 metro e pouco. Ela é muito interessante. E é uma escultura. Você pode colocar frutas, objetos, o que quiser aí dentro, ou nada, né? Jogar ela em cima de uma mesa retangular. Fica espetacular. E tem vários acabamentos também. Eles estão esse ano na feira com acabamentos, com peças com vidro. O Ronald Sasson fez várias peças para eles. Cada material, cada produto que eu estou mostrando agora renderia uma entrevista no programa. Aí estão as peças em vidro da própria marca da Riva, tem em verde, também um verde folha. Isso é vidro mesmo, é vidro pintado com uma técnica automotiva, tem a ver com uma empresa italiana, que a Riva está, enfim, em parceria. A qualidade disso, eles mostraram há pouco tempo na Alemanha, na Feira Ambiente, agora em fevereiro, e fizeram o maior sucesso. Eles estavam num corredor lá da Feira Ambiente, junto com grandes marcas, com a Magis, com a Lessie. A gente está muito bem na foto, viu, gente, com design aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul em particular, né? Aí está o canudo que eu falei para vocês da Tramontina. A Bentô também tem um canudo de um outro material. Da Tramontina é de aço inox, esse que a gente está vendo. Eles vêm com aqueles limpadorzinhos, né? E é incrível. Eu acho que esse também vem, o da Bentô vem, quase todos eles vêm com uma escovinha para colocar lá dentro e fazer uma higiene adequada, né, para o material. A Tramontina tem móveis, tem panelas, tem esses acessórios todos, sem falar em fogões e tudo isso, que em cada feira eles mostram uma parte da produção das várias fábricas e pias e tampos. E daqui a pouco, em março, vai ter a Revestir, eles vão com outras linhas. E é isso. A gente mostrou, então, esse grande passeio pela BUP Home and Gift, lá em São Paulo, que estava acontecendo. E aqui no sofá eu estou com uma amostragem de talentos locais, não é? Aqui ao meu lado a Lola Weber, certo? Oi, tudo bom? Arquiteta, tudo bem? Tudo bem. Nós vamos fazer uma coisa que vocês vão amar, que é mostrar antes e depois dos projetos. Não é maravilhoso? A gente adora ver aquele milagre, né, que os arquitetos fazem. E eu chamo ele intimamente, nós somos amigos, de premiado, porque o Flávio Wilde, fotógrafo, designer gráfico, artista, ele é um monte de coisa. E ele tem várias premiações. E o que a gente vai mostrar hoje, né, Flávio, é um passeio pela tua história, pelas suas criações. E já participou de bienais, enfim, até na última Casa Cor tinha uma foto tua uma montagem de fotos caixa de música, Teatro São Pedro. Do Teatro São Pedro, na caixa de música da Paula Schwartz, né? Exato. Então ele está nos ambientes também. E eu estou falando enormemente. Nós vamos agora ao intervalo comercial, 2 minutinhos. Fica aí, não me abandona aí. Pode nos assistir também pelo Facebook, se for sair, põe ali nas redes sociais e a gente vai continuar conversando. Nós voltamos com a Lola. Até já! Lola Weber.
Me conta, antes de a gente começar a conversar sobre transformação de ambientes, aonde tu te formaste, rapidamente uma palhinha de como é que é a tua formação. Vamos lá. Primeiro eu queria agradecer o teu convite, adorei participar. Ai, que bom. Eu estou formada há mais ou menos há uns 6 anos e meio e logo que eu me formei, eu abri meu escritório. Formaste aonde? Na PUC. Na PUC. Me formei na PUC e logo em seguida já virei autônoma e abri meu escritório e dali segui trabalhando bastante com a área comercial, que foi meu primeiro start, assim, e gostei bastante. E aí, aos poucos, eu fui migrando, assim, para interiores, para bastante reforma. E aí, acabo trabalhando bastante com um mix de tudo. Ai, que bom. E no quesito reforma, assim, a gente vai mostrar uns antes e depois, né, que a gente adora. Reforma é uma coisa complicada, né? É mais fácil fazer do zero, obviamente, do que reformar, porque já tem todas as questões. E tem surpresas no meio da reforma, eu costumo, né? assim, sempre quando eu vou começar uma obra, ou quando eu recém fecho um contrato, digamos assim, com um cliente, eu sempre sento com ele e explico, olha, vai ter um estresse da tua parte, porque da minha, para nós é normal, né? A gente sabe contratempos, a gente sabe que se mexer no piso vai dar problema de infiltração, sabe que se mexer numa elétrica antiga vai ter um fio velho, vai ter que trocar tudo. A gente sabe que tudo que a gente pegar que não é novo, alguma surpresa sempre tem. Às vezes são surpresas muito desagradáveis, assim. Tá, só não assusta as pessoas, porque elas têm que ter coragem de fazer reformas, porque é muito bom depois o resultado, né? Não. É que assim, o mais importante, o cliente tem que deixar na mão do arquiteto. Né? A preocupação não tem que ser dele. A preocupação é nossa. Então, a reforma é nossa. O sofrimento é nosso, não é dele. Cada um com seus problemas, né, Ele Flávio? tem que se preocupar só com o resultado final, que é o que a gente antecipou para ele mostrando no projeto, o que seria. Certo. E a gente vai mostrar lavabo, vamos mostrar 4 projetos, né? Isso, a gente vai mostrar 2 lavabos, uma área de churrasqueira, né, que é uma área gourmet, que é uma área externa, e a gente vai mostrar uma reforma de uma cobertura que aparece um deck e a área gourmet também, que a gente mexeu bastante nessa cobertura. As pessoas estão querendo muito áreas para cozinhar, né? E convívio. E convívio também, né? Às vezes a área gourmet é mais sofisticada, às vezes é menos, mas enfim, ao fundo e ao cabo é um ambiente para cozinhar e para conviver com as pessoas, né? Uma área de Me pedem bastante para integrar, né? Isso. A área da churrasqueira ou a área da cozinha com a sala, o living. A gente acaba chamando de living todo aquele ambiente que já, querendo ou não, é o estar com o jantar. Então, as pessoas acabam querendo integrar isso para ficar um ambiente só. Sim, né? é área de convivência, né? Área de convivência. Seja lá fazendo o que for, né, curtindo o que já foi feito de comida ou fazendo também, enfim. Temos imagens para mostrar, né? De antes e depois. Meu Deus, sou louca para ver essas reformas. Eu adoro que eu não me acostumo, né, com o resultado, assim, eu fico... E aí quando vê na TV maior ainda, você fica mais Eu adoro mostrar bonito. os antes, porque daí todo mundo olha depois. Valoriza teu trabalho. Tem gente que quer fazer né? a sua reforma e não tem noção no que pode transformar. Então, quando eles olham os dos outros, os antes, eles veem que, nossa, o meu pode ficar bonito. É verdade. Isso é muito incentivador. O Flávio está querendo falar uma coisa aí. Uma boa reforma do bem-estar das pessoas é uma coisa que acho que não existe nada parecido. É fantástico, É fantástico, né? assim, né? Que isso gera no teu bem-estar, na tua forma de viver, de ver as coisas, assim, eu acho que... E o Flávio é uma pessoa que curte, né, espaços, ambientes onde trabalhar. O escritório dele é bem lindo, assim. Eu sou arquiteto também, embora não trabalhe muito é? tempo com isso. A minha formação é na arquitetura. Pois é, estamos Ele com 2 contou. arquitetos aqui. Não, o espaço dele de trabalho é bem legal, bem limpo, mas é bem bacana, a solução e tudo. Fica bem tranquilo lá. Muitas tardes passamos trabalhando, né? Sim. Muitos happy hours trabalhando. Happy hour no papel, livros assim. do caderno né? Casa e Companhia. Exatamente, revisando coisas, né? Muito bom. O trabalho dele é impecável. Gente, se as fotos estiverem no ponto, vamos começar a mostrar, porque a gente quer conversar sobre essas reformas. Olha lá. Vamos lá. Tem Esse até uma aí vassoura, gente. é o antes de um lavabo num consultório de psicologia. Aí o proprietário comprou o imóvel, né, que antes já era uma sala, e a sala foi vendida para ele assim. Era este banheiro que eles usavam. Então, imagina, coitado. Não tem nem onde largar nada. Nada, assim, né? era horrível. Pessoa... Olha a luz em cima do... A vassoura deu um toque. Eu acho que era a vassoura. parte mais bonita ali, tá? A vassoura. A vassoura. Estava segurando a porta para não fechar. Muito bem. E agora vamos ver o depois. Não, aí também aí essa outra foto lado. do antes, quer dizer, né? Que é o outro ângulo.
Sim. que é onde fica o vaso ali, o exaustor e um pedacinho ali da pia. O E piso aquele ali dá pra ver, pilar, né? O piso aquela- amareladinho, bem pequenininho, feio. É 20 por 20, eu acho, né? No máximo. 15, no máximo, É, né? bem, No máximo. muito feio. E O com piso aquele era horrível, assim, bem amarelado. E assim. aquele rejunte que acaba encardindo, né? A pessoa não consegue manter o rejunte. E aí, por não, inteiro. e o vaso creme, né? Então, tipo assim, nada colaborou com... Não, mas era tudo, né, monocromático, pelo É, menos, né? Ao menos era. Pelo menos era monocromático. Mas com uma cara muito antiga, né? Tipo, não passava uma sensação de higiene. Não passa sensação boa, né? Não. Engraçado, a gente olhando parece que tá Não sujo passa uma mesmo, sensação, né? Assim, é. a questão da higiene, né? A questão da higiene. Esse bege, esse creme, né? Passando em todos os elementos, É, é complicado. Puxa para baixo, parece É. energia É. do lugar, né? Vamos continuar o passeio aqui. Ó, Aí, E aí aquele momento que eu sempre, mesmo que já tenha visto a foto, eu tenho aquela surpresa. e aí, tá aí a foto. Cadê a vassoura? Graças a Deus Cadê sumiu a a vassoura. vassoura? E aí, esse é o depois. A gente trocou tudo, não ficou nada. Impressionante. Vamos falar sobre aquele revestimento Vamos. do fundo lá, por favor. Deixa eu te contar só do briefing que o cliente pediu. Ele queria um rústico chique. Então, certo. ele queria ele é budista, então ele queria que tivesse alguma coisa, assim, nesse tom, só que passasse uma coisa bem chique, assim, mas ao mesmo tempo que tivesse algum toquezinho mais rústico desse estilo que ele gosta. E aquele fundo lá, com aquelas pedras, aquele revestimento, né, que vem assim, né? Isso, esse revestimento ele vem pronto, é Sim. um seixo natural, Sim, é. então ele vem numa tela 30 por 30. Que tá super em alta, né? Essa Super. imagem de seixos de granitina, não é a coisa em si, mas tem esse visual. Não, mas Ou linda, até as pedrinhas ou assim até são lindas. em alguns casos, em outros é só estampa, mas enfim, a questão da natureza, natural, como tal ou fake, tá super em alta, né? E nas laterais ali, É um porcelanato amadeirado. o Então, porcelanato amadeirado. o que a gente pensou, né? Em misturar esse ar meio natural, exótico. Então, a gente usou a madeira para dar aquela sofisticada, deixar mais neutro. Então, como era um lavabo e ele queria ter uma facilidade para limpeza, a gente usou um porcelanato que imitasse a madeira. Certo. Então, a gente botou um porcelanato bem neutro, né? Um tom de madeira Sim, bem e o clarinho. metal ali, um dourado, assim, para dar uma... E aí botamos Animada, o seixo junto sim. para dar esse contraste. Que Contraste quem queria- da a gente queria pedra chamar com atenção metal. no seixo. Certo. Né? Então, por isso que a gente até usou o tampo bem neutro, Bem branco, limpo. aquele Celestone sem uma rajadinha, sem nada, para justamente chamar a atenção Deu para um quem contraste entra Para o fundo. para o fundo, que era aquele Um seixo. contraste Certo. muito legal, né? A pia. E aí, essa entrada pro lavabo, que daí quem entra é uma circulação, né? E no fundo dessa circulação, a gente colocou esse santuário, que ele me apresentou esse busto desse bronze, desse Buda que ele tinha. E a gente fez esse nicho, iluminou, botou também esses porcelanatos que imitam pedra, palito ao fundo, Certo, para justamente dar essa entrada pro lavabo que ele queria, né? certo. E ali, o piso, a gente colocou um porcelanato que imita um mármore ônix. Certo. Ele Tem os rajados, é assim, muito né? bonito esse revestimento. Certo. Que aí a gente pensou, o lado sofisticado que ele queria, vamos colocar nesse piso. E a torneira, metal dourado, ali ficou bem, né? Tem um elemento assim, olha É. só, bonita a torneira. Né? Aí a gente fez o piso dando segmento para a parede do fundo. Sim. né, que é o- sim, o piso subiu atrás do vaso Subiu. sanitário. O mesmo revestimento que a gente tem nessa parede ao fundo, clarinha, é o que está no piso. Aham. E até o papel higiênico ali, a estrutura toda é em dourado, né? Tudo Metal. dourado. Tudo a gente usou o dourado. É um ouro velho, assim, né? Isso. O tom, né? Não É. é um dourado amarelinho. Certo. Até a papeleira a gente usou a dupla para ter a facilidade, né, no Ah, dia a dia. É boa, porque como é um espaço corporativo, enfim, né? Ele não tem, e outra, um consultório. ele é um psicólogo, então ele não tem como parar a consulta para ele ver se acabou Sim, o papel. se tá tudo certo. Né? A pessoa do outro... Às vezes emenda um paciente no outro. Imagina o paciente pedir um socorro, ele acha que é uma questão psicológica. Vem me ajudar aqui. Vem me ajudar. Vamos mudar a foto antes que a gente fale mais bobagens ainda aqui. Olha! Esse aí é um antes, né? Ainda bem que é um antes. Sim, De a uma pessoa- área externa de uma casa. Como é que a pessoa entrava? Não entrava ali, chegasse com o facão. E aí vinha, ele comprou assim, semi-pronto da construtora, né? E aí vinha com esse muro, com esse Certo. revestimento. E a churrasqueira também vinha com esse revestimento, né? É uma própria pintura.
Sim. E com o granito clarinho ali, que, enfim, era só uma sutileza ali embaixo. Então era assim que era, até muitos, eu visitei algumas casas lá, muitos usam assim, né? Porque a consultora entrega sempre assim. um básico, assim. Sim, vamos ver como é que ficou. Como é que... Eu acho que vai ter mais uma do antes. Mais um antes, vamos Essa mudar a vegetação foto para ver. Aí o outro lado, era né? em toda a área a Em vegetação. toda a área a gente alterou. Tá? Então esse é um lado da churrasqueira e o lado oposto é esse aí, que era só grama. Qual é a medida desse espaço, mais ou menos? Ele tem 4 por... Agora tu me pegou. Acho que é 4 por 10, 4 por 9. Me pareceu 9, 10 ali. Acho que 10 até, acho que é mais que 9. Muito bem. Agora vamos à surpresa de como é que ficou. Por favor. Como ficou? Opa! Não é o banheiro. Ele foi pro lavabo dessa mesma... Foi pro lavabo da mesma casa. Deu um pequeno probleminha na sequência. E agora a gente foi numa outra coisa. Aí foi o depois. Que bom. Agora, este é o depois do espaço. Esse é o depois. A gente trocou tudo. Botamos piso novo. A gente colocou um revestimento 90 por 90. Bem antiderrapante, assim, é um revestimento bem áspero. Isso é bom ressaltar. Antiderrapante, bem seguro. Né? No caso esse aí é bem áspero, era bem o que a gente queria, né? Ele é muito bonito, assim. E na parede também a gente revestiu, esse revestimento estava na Casa Cor, ele é uma novidade, um lançamento. A gente também colocou em toda a área externa. Tá falando do revestimento à esquerda. Isso, o do muro. Certo. O que a gente pode falar dele? Que material é? Ele também ele é bem áspero. Ele é uma espécie quanto de cimentício. Por quanto? Ele deve tem ter o quê? 15 por 15, eu acho. Será que não tem 20? É tão pequeno? Será? Assim? Não sei. Bom, enfim. Não vamos brigar por 5 centímetros. E aquela planta, tu sabe o nome? Aquela que é super resistente, que está no vaso ali? Aquela planta é super resistente, é um fenômeno. Eu já encontrei ela em lugares absolutamente escuros, em banheiros, de salão. Levou o vaso, a própria pessoa que levou o vaso não sabia o nome. E é um nome feio, é um nome feio. A coitada, eu nego ela, eu não consigo lembrar, é muito feio o nome dela. Mas ela é muito resistente. Uau! Aí no lado oposto, como eles queriam... o proprietário, ele, enfim, trabalha com cáries e tal, então a área da churrasqueira para ele era muito importante. Certo. Então a gente criou todo esse convívio, né? Ali na foto anterior a gente mostrava a mesa que integrou, que ele queria tipo uma mesa de jantar ali na área. E a iluminação, que interessante que ficou. Aí a gente criou esse banco, que é uma espécie de deck, que a cliente pediu que não fosse muito alto, né? Porque ela tem criança pequena. E aí a gente colocou a iluminação de LED embaixo. Sinalizando também, né, para a criança. Fica muito bonito. Além de ser bonito, a criança também vê interessante o piso antiderrapante. Na foto não mostra, mas como integra com a área interna deles, eles também queriam deixar as cortinas abertas e quando recebesse visita, aquela iluminação difusa, digamos assim, aquela iluminação mais sutil que ficasse ali para os convidados quando viessem, olhassem e vissem a área externa. Sem precisar deixar toda a luz acesa. Aí deixa só o muro ligado, deixa só o deckzinho, eu chamo de deck, mas é o banco. Sim. Muito bem. A gente vai pedir um intervalo comercial, 2 minutinhos, e voltamos para continuar mostrando esses antes e depois, falando dos ambientes, das fotos e tudo. Até já. Fica aí. Voltamos para continuar passeando por fotos de antes e depois das reformas da arquiteta Lola Weber. Ramiro, solta as imagens aí do outro lavabo desse projeto que a gente viu anteriormente aí. Agora sim. Agora é o antes. Agora vai. Esse é um lavabo que também foi entregue assim, com esse piso mais clarinho, imitando tipo uma espécie de travertino, alguma coisa assim. E aí, continuando, troca a imagem. Podemos mudar. Aí o depois, graças a Deus. A gente colocou o mesmo piso que existe na casa, que é um vinílico amadeirado. Certo. Trocamos o vaso sanitário, né? Colocamos um preto fosco. Que lindo fosco, né? É lindo, fica chiquérrimo, fica maravilhoso. Achei lindo. Lindo. Eu tô apaixonada por esse lavabo. No fundo dele, a gente revestiu aqueles tijolinhos também, que são maravilhosos. Aqueles que imitam os metrôs londrinos? Assim, não, ele é bem rústico, bem poroso. Ele é que parece um... Sabe, é uns da brica. Parece um tijolo... Parece um tijolo. Tijolo preto. Tijolo preto. Ele é bem rústico, assim, ele é bem fosco, muito legal. Bem rústico. E aquela moldura que tu fizeste, que linda que ficou. Daí a gente colocou toda a parede Ficou bem arquitetônica. da cuba ali, a gente revestiu com espelho.
Certo. E colocamos esse ripado em que a gente embutiu esses... São embutidos de LED. É uma luminária de LED que a gente embute. Não é fita, né? É uma própria luminária. Ah, é luminária. Não Que é daí fita. nela tu consegue emendar e colocar no forro também. Daí fica sem a emenda. Ah, É maravilhoso. bem legal. Essa luminária eu tenho usado bastante. Bacana. Podemos Viciei mudar. nessa luminária. Ai, muito linda. Vamos mudar a imagem, gente, para a próxima. O que nós temos agora? Agora é uma área de Aí é uma área de cobertura. uma cobertura que é a área da churrasqueira, né? Que é tudo integrado. Aí já era integrado. Sim. Né? Essa cobertura, a gente fez bastante intervenção nela. Em algumas fotos não vai dar para ver tudo, mas a área externa dela era metade ela era meio a meio, metade área interna, metade área externa. Certo, vamos E aí ele queria usar mais durante o inverno. Ah, e tem que ter item de conforto térmico. Vamos mudar para a foto seguinte, por favor. Ah, não, Essa daí é antes essa parte da ainda, cobertura, tá? Tem um outro ângulo, pode mudar a foto. Pode ir para a próxima. Aí ó. a área da piscina da cobertura. Área da piscina. Pode mudar. Vamos para a imagem seguinte. Aí a outra foto, daí visto no Outra caso de quem está na imagem. churrasqueira olhando para... Sim. A área externa está ali para a esquerda, onde está aquela cortina. Ah, sim, na Que porta a gente viu aquele esquerda ali. deck com a piscina, Tá, sabe? pode mudar de novo. Essa aí pode passar. Agora sim. Agora chegamos no depois. Olha que interessante essa foto. Aí a gente mudou completamente. Desde o painel da entrada, aquele bem à direita ali ao Essa fundo. é a mais impressionante, né? Não, essa, Iluminação, pena assim que é. não, pelas fotos não dá para contextualizar bem o que é cada local. Aí, Tem até a adega. aquele painel da direita a gente botou essa mini adega, né, com espelho e fita de LED no fundo. Essa parte ali foi a gente ama ali, a gente Ficou adorou incrível, o resultado. né? Trocamos todo o painel, né, fizemos esse novo e embutimos essa adega. A adega lá na lateral, bem O bonito. piso também, né, um porcelanato, e daí a gente queria, como ela não queria, ali também é uma área da piscina, ela não queria tapete. Ah, Para coisa de molhar, Sim. ela queria uma coisa prática. Então a gente fez um tapete amadeirado. E ela Certo. queria tudo porcelanato. para ficar um pouco mais quentinho, assim. Ela no- queria facilidade de limpeza, ela me exigiu, sabe? Ela não queria nada que fosse de difícil limpeza, nem que tivesse tapete, nem nada. Então a gente Certo. resolveu fazer esse tapete amadeirado, né, com esse porcelanato, que é, no caso, o próprio tampo também é um porcelanato. Também é. Que é o e tem mesmo uma do- reentrância ali, que é os pés da pessoa. Isso, a gente fez Acomoda ali, né? A gente fez essa reentrância porque ela queria acomodar bastante gente. Então a gente falou, vamos botar ali, as pessoas põem os pés ali. Ah, ótimo. Ali é muito bom, tu Muito coloca os pés, confortável. muito confortável. Esse Muito. amadeirado ele é sobreposto no piso. Ele fica no mesmo nível do piso. Sim, mas ele é piso também. Ele é piso Ele é também. piso sobreposto. também. Ele é piso também. Ele foi colocado junto com o piso. A gente deixou O espaço. o espaço para ele, é o mesmo nível, é junto com o piso. Ela criou mais uma dificuldade para as pessoas que iam instalar, cortar, É, todo o porcelanato, tamanho preciso. Criei uma facilidade para Isso, cliente, né? mas que para quem Não instalou, é, não. claro. É. Temos mais alguma imagem, gente? O que a gente tem ainda? Ah, Aí aquela a saída parte que pra vocês viram da fora. piscina, que era aquele Sim, deck sim, sim. marrom escuro feio. Lareira para o inverno. A gente acrescentou essa lareira também. E fizemos ela, né? Enfim, a gente ampliou a área interna em mais 1 metro para frente. Colocamos essas janelas, essas portas total wall, né? A gente abre o Sim. vão 100%. Sim. Então a gente consegue integrar 100% com a área externa. Aí fica ótimo, né? Não tem nenhum elemento que suje, digamos, a paisagem. E como ela estava traumatizada com o deck dela, que ela tinha uma manutenção a cada 3, 5 anos ela tinha que ter uma manutenção, ela estava traumatizada e me disse, eu não quero madeira, eu quero só porcelanato. Então a gente também usou esse porcelanato amadeirado em prol Lá da fora facilidade também. que toda cliente queria da manutenção e, enfim, da fácil limpeza para ela, né? Certo. Temos mais alguma imagem? Vamos para a seguinte? Se tivermos, temos. Aí, também a gente retirou todo aquele gradil que tinha, né, numa das primeiras fotos que vocês mostraram Sim. antes. Tiramos todo o gradil, colocamos vidro. Ficou outra. Nossa, não, ficou- diferença também. Essa cobertura ficou sensacional, porque daí quando tu abre Impressionante. todas as portas, ela integra 100% com a área interna, então fica ficou bem maravilhoso. impressionante a diferença. Muito Aí outra diferente. visão, aquela lareira que a gente viu ali ao fundo, né? Sim, sim, sim. A churrasqueira também que a gente revestiu com cimentício. Agora a gente consegue ver, enfim, de outra maneira, né? Consegue ver a Outro integração no ângulo, que é. a integração e tudo. Para a né? esquerda ali, que é aquele deck que a gente viu. Sim, sim, a saída para fora da cobertura, né? Muito legal.
Muito legal. Ah, E obrigada. porque tu conseguiste, né, cumprir as exigências da pessoa e dar um certo calor, porque também queriam usar no inverno, né? Também queriam Fica usar no muito inverno. frio, Isso mas que dá uma vontade de botar um tapete ali Dá. para o Não, inverno. então, isso pra mas nós, às vezes, tira é e rola difícil. igual tapete, né? Pra nós é difícil, né? Porque, tipo assim, ela me exigiu que fosse tudo porcelanato. Certo. E às vezes tu quer botar uma coisa mais quente, uma madeira, alguma... É. Não, fui vetada. Mas pelo menos cumpri o que ela queria. Mas e consegui visualmente, visualmente não ficou aquela coisa gelada. Não senão ficou, Realmente não é. ficou. Muito bem. A gente vai correndo de novo ao intervalo comercial, porque a gente tem que voltar e falar com o Flávio, pelo amor de Deus. Já volto, já volto. Fica aí. Voltamos com Flávio Wilde. Ele tem formação de arquiteto, ele é designer gráfico, ele é fotógrafo. Que mais, Flávio? Não é premiado? Já não é bastante? Vamos mostrar, vamos contar um pouco da tua história, assim, Claro. já contei agora rapidamente tua formação, mas a gente tem 20 imagens do Flávio para contar a trajetória dele. Eu fui buscar na arquitetura uma resposta para o meu desejo de construção de imagem, que sempre foi o que eu gostei de fazer, né? Só que na época que eu fiz arquitetura, era uma época que ainda era tudo analógico, você tinha que desenhar tudo na mão, caneta de nanquim, régua T. Então aquela coisa era muito trabalhosa. E depois de formado em arquitetura, cada projeto na minha mesa demorava muito tempo para ser solucionado, em estudo preliminar, detalhamento. E não tinha computador na época. Então isso me causava, me afligia muito, e eu fui buscar no design uma forma de ter mais cases, né? De trabalhar com mais cases ao mesmo tempo, e não apenas com um projeto durante muitos meses. Sim. E a gente está vendo agora uma imagem, conta pra gente qual é a relação entre elas. Essas imagens são importantes porque são as imagens que me fizeram escolher fazer arquitetura. Olha. Né? Isso é a Porto Alegre de 1981. Sim. Então eu fiz esse ensaio num curso de fotografia na época. E aí que deu aquele clique, tipo, preciso seguir por aí o meu rumo da minha vida tem que ir pela coisa da fotografia, da construção de imagem, né? Então isso é importante. Interessante, foi um começo, porque tudo já nasceu meio junto, né? Já nasceu junto. É. E agora, o que a gente está vendo? Então, daquela imagem ali, em 81, nesse intervalo houve a formação em arquitetura, os meus primeiros anos de trabalho como arquiteto, né? E esse trabalho é muito importante, foi o primeiro trabalho profissional como designer gráfico. Essa é uma capa de disco do Bebeto Alves, feita em 1990. Olha. Então agora, no ano que vem, eu vou estar comemorando 30 anos de trabalho no design gráfico e na fotografia. Uau! Logo depois, uma série de capas que marcaram a época, da trilogia do Assis Brasil, Um Castelo no Pampa, que aí uma influência também da arquitetura, porque todas essas capas foram feitas sem computador. Na época ainda não tinha, estava recém-iniciando. Né? Então, são maquetes tridimensionais que foram montadas e depois fotografadas. Então, eram capas também que marcaram, porque elas eram capas de livro que elas abordavam toda a extensão da capa, das orelhas, capa contra capa, lombada, toda a imagem percorria, que era uma coisa que não era muito utilizada. Muito utilizada na época. Olha que linda as imagens, e aí? Essas imagens são importantes também na minha trajetória, porque foi a minha primeira exposição individual, num salão de cabeleireiros chamado Cabeças Cortadas. Ah, eu lembro. Lembra ali no Lembro. Centro Villeroy, na esquina da Mostradeira com a Miguel Tosso? Isso, exatamente. Nessa época eu fazia parceria criativa com o Felipe Helfer, que é arquiteto também. Então nós idealizamos 10 cabeças cortadas, misturando cabeças da ficção, da história, que tiveram a sua história com a questão das cabeças, né? E também construímos maquetes tridimensionais. Também ainda não tinha computador, isso é 93. Tudo na mão. Manual. Meu né? Deus O primeiro com metais, a cabeça da Medusa, do Caravaggio. E a segunda, o mito de Orfeu. Né? E que foram maravilhosamente iluminadas e fotografadas pelo Clóvis Dariano, que é um dos meus Clóvis mestres. Dariano, É querido. o meu mestre na fotografia. Ele estava nos assistindo agora há pouco. Se eu pudesse dizer que tem uma influência no meu trabalho, seria do... É mesmo, Clóvis, querido. Ele tem uma fotografia que flerta muito com a questão artística. Né? Sim, sim, sim. Na época também a Secretaria Municipal de Cultura estava no auge da cultura, dos investimentos em cultura e em meio ambiente aqui em Porto Alegre, né? Então eu peguei também um pouco de carona profissional nessa coisa dos eventos artísticos. Então são 2 exemplos de cartazes na época também, trabalhando com a questão do tridimensional e que depois foram fotografadas também sem uso de computador.
Pois é, a gente está recebendo mensagens aqui, César Prestes, dizendo: Flávio viu de um amigo querido, grande fotógrafo, profissional impecável, Querido, parabéns. Ó, Clóvis Ariano está nos assistindo, a Beth Mello, Regina Galbinski, Teitelbaum entrou há pouco, um monte de gente. Estou te aplaudindo aí. Muito obrigado. Esse aí é um trabalho que talvez seja o trabalho editorial mais importante que eu tenha feito, foi o Atlas Ambiental de Porto Alegre. O Atlas Ambiental de Porto Alegre. Na Bienal de Porto Alegre. Não, o Atlas Ambiental de Porto Desculpa, Alegre. o Atlas Ambiental de Porto Alegre. É um trabalho maravilhoso, coordenado pelo Waldo Menegá. Estou fixada na Bienal, como tu percebeu. E foi o trabalho editorial, um dos primeiros trabalhos editoriais que eu fiz e talvez, com certeza, o mais relevante, porque foi um livro que outras cidades do mundo inteiro também tiveram a ideia de fazer os seus próprios atlas ambientais a partir deste atlas que foi feito com muito orgulho em Porto Alegre, né? E agora ele foi digitalizado pela Fabico e ele está online, à disposição de qualquer um. Olha que máximo! Como é que a gente acessa? 20 anos, pelo, sei urgs.atlas. Maravilhoso. Você vai poder fazer uma viagem na Porto Alegre, questão urbana, questão ambiental. Sim. Esse trabalho que nós vemos agora tem importância porque ele, digamos, foi o prêmio que eu recebi mais importante, né, no The One Show Festival de Nova York. E esse trabalho é uma série de performances artísticas que foram construídas durante a terceira Bienal do Mercosul, no Hospício Psiquiátrico São Pedro. Sim, chegamos na Bienal, por isso que eu estava fixada na Bienal. Na terceira Bienal do Mercosul, durante 2001, né, os curadores da Bienal eram o Fábio Magalhães e a Leonora Amarante. Exatamente. E eles convidaram o Luciano Alabarte, que é diretor de teatro, atual secretário de Cultura, para dirigir aquelas performances no Hospício São Pedro. Era uma ala desativada do hospício. Sim. E coube a mim trabalhar uma ideia ambiental nos porões do hospício. Certo. Então, esse é um trabalho que foi publicado na época na revista Projeto Design, e eles abordaram como um trabalho na fronteira entre o design e a arte, né? Porque todo o trabalho preliminar foi feito como uma atuação de um arquiteto, ou seja, eu fiquei 7, 10 dias vivendo dentro do hospício, fotografando os pacientes, né? Pesquisando sobre a história do lugar, e fui o único artista que fez o seu trabalho usando o repertório do imaginário do hospital, trabalhando como um arquiteto para ter uma representação final artística, né? Que interessante. Então, são alguns dos ambientes. Eu utilizei fotos ampliadas de rostos, equipamentos, mobiliário que estavam à disposição no próprio hospital para criar ambientes e uma iluminação que foi feita pela Clara Luz, do Alexandre, né, que também foi muito importante para dar o toque final do trabalho. Sem luz não existe nada, né? Não existe fotografia, não existe arquitetura, né? Não existe a vida. Então, o projeto luminotécnico aí também foi muito importante. Muito bom. A gente tem mais imagens para agora. Os teatros São Pedro. Esse é um trabalho editorial. Esse trabalho ficou muito interessante. Esse que tu comentaste que esteve na Casa Cor. Isso, no ambiente da Paula Schwartz, na Caixa de Música. O cartaz, né? Aquela primeira parte ali. E foi um trabalho muito prazeroso, porque eu trabalhei durante quase um ano com a dona Eva Soffer e pude atestar a sua generosidade durante todo o processo, né? Ser uma pessoa de uma inteligência, de uma generosidade. Bom, isso aí, chovendo molhado dizer isso, né? Mas a minha experiência com ela foi realmente fantástica, assim, né? Foi incrível, né? E fiquei também interessante uns 3 meses nos arquivos fotográficos da Zero Hora, que gentilmente cedeu o acervo para o trabalho, né? Então, eu pude pesquisar e trazer à tona, assim, negativos que estavam esquecidos, de fotos. Imagino. Enfim, tem uma foto do jornal Última Hora, com a Fernanda Montenegro, entrando, novinha, assim, devia ter uns 20 anos, entrando no Teatro São Pedro, dentro da plateia, assim. Então, todo esse trabalho de pesquisador também eu gosto muito de fazer. Assim. Porque o teu trabalho, ele tem por trás toda uma pesquisa, ele sai do esperado, né? É surpreendente. E eu lembro quando o César Prestes foi escolher as imagens, os trabalhos, as obras de arte para o espaço lá da Paula Schwartz, quando ele deparou com a tua foto, ele disse, nossa, é isso, né? Porque tem a ver com o assunto, conversa com ele, e é um repertório novo e diferente. E esse projeto ali do teatro é uma mescla de fotos do Marcelo Nunes, também com fotos minhas, com fotos de vários fotógrafos. Né? Certo.
E agora a Trabalho pessoa... importante porque é o meu único livro A publicado pessoa até hoje. escreve também, gente. Eu estava tentando entrar aqui na conversa e dizer, esquecemos de falar uma coisa. E escreve muito bem. Esse foi o meu primeiro e único livro até hoje, de contos e fotos, baseado em andanças por 15 cidades europeias. Essa capa ela também é Prima Sorianos, de literatura, É linda essa categoria capa. capa. Linda, linda. E é uma imagem feita em cima do centro Jorge Pompidou para o Beaubourg, que é a calçada que fica na frente, pegando essa transitoriedade das pessoas. E essas são 3 exemplos de fotos que estão dentro do livro, né? Londres, Barcelona e também Centro Jorge Pompidou, que é uma coisa, um viés na fotografia que me interessa bastante, que é a questão da transitoriedade humana no cenário, né? Isso que dá o diferente na coisa. Porque você fotografar um cenário, né, você pode fotografar 1000 vezes e ele sempre vai estar mais ou menos igual. A transitoriedade do elemento humano nesse cenário é que dá que dá a graça. que dá aquela graça. Sim, sim. Essas são 2 fotos que foram escolhidas pela curadoria da mosaicografia, que foi uma exposição que aconteceu no Largo Glênio Pérez, em 2016, né, espaço aberto, e que essas 2 minhas fotos foram escolhidas para essa exposição. E elas fazem um contraponto entre Porto Alegre e Istambul, na Turquia. A primeira que onde tem aquela figura solitária lá, Sim. com o muro, ou seja, uma cidade que em certo momento nega o seu próprio rio, em contraponto com uma cidade que integra o seu rio de uma forma completamente diferente na vida das pessoas, né? Maravilhoso. Esse assunto está bem alta nesse momento. Vamos mudar as imagens, que a gente quer mostrar tudo. Esse é um projeto bacana que comemorou os 35 anos da música, que é um projeto da URGS, da Difusão Cultural. E é um projeto gráfico de identidade, né, para o festival, que esse projeto é o prêmio Bonancini, promocional. Ah, que bacana. O conceito deles são as reverberações musicais no meio digital. Aquelas linhas, né, que você, quando no meio digital tem uma música, você... Então, sim, isso foi aquilo ali é uma criação tua, uma imagem... Isso, eu peguei com a caneta, fiz um rabisco, e esse rabisco foi sendo jogado digitalmente, multiplicado, criando cores diferentes e planos diferentes. Maravilhoso. E agora a gente está vendo outras imagens. Essa é a primeira exposição que eu participei com a curadoria do Fábio André Reckheimer, grande curador, que foi no MAC, na Casa de Cultura Mário Quintana. Certo. Também foi uma experiência muito interessante, porque todos os fotógrafos convidados, eles produziram as suas fotos, agora trocou para uma outra, produziram as suas fotos especialmente para aquele evento exposição. com a temática de figura humana. Certo. E essas que a gente está no Essa é vídeo, a minha primeira exposição Amsterdã. coletiva no Margs, que é uma coisa importante também, né? Que são fotos também de viagens, né? Amsterdã, Portugal. Certo. E essa foi quando, Flávio? Essa aí foi em 2017. 17. E agora? Essa é uma outra exposição que eu participei com a curadoria do Fábio Reckheimer, e é uma foto que foi selecionada num concurso da Canon sobre o tema infância. Uma foto feita no Oceanário de Lisboa. Ah, linda foto. Que traz essa relação da imaginação infantil com, né, a ficção na infância. Isso, né? Sim. Essa é uma foto selecionada pela curadoria da Street Expo Foto, que foi uma exposição que aconteceu no final do ano passado no Viaduto da Borges, que foi bem bacana, com mais de 20 fotógrafos, que marcou muito, durante mais de um mês, o espaço da Borges. Ali. Sim. E essa foi uma das fotos que foi escolhida para a curadoria, que é em Guadalajara, no México. É bom que a gente viaja. E agora, o que será isso? Esse é o projeto mais longevo, digamos assim, do meu estúdio, que são os livros de capa dura de arte do Caderno Casa e Companhia, né? Fizemos juntos. E o primeiro foi feito em 2002, o último foi feito em 2015. Sim. Aqui estão apenas 4 exemplos, né? Então, durante 13 anos, assim, é um projeto bem longevo, assim, dentro do E a gente escolhia colocar design e arquitetura nas capas, né? Elementos, às detalhes. Vezes, projetos do caderno, projetos também não do caderno, fazendo uma mescla. Né? Exatamente, era muito bom. Muito prazeroso o nosso trabalho. Vamos ter que inventar os livros. Esse é um outro exemplo também de um projeto bastante longevo, que eu gosto muito, que é a revista Teorema, Crítica de Cinema, que é uma revista mais longeva também no Brasil, sobre crítica de cinema. Desde 2002 até 2018 eu trabalho o design gráfico e as capas. Né? Sempre com um posto de uma cena, de um filme, de um artista, assim, para marcar, trabalhando as cores. Né? Ufa, que maravilha essa tua trajetória, hein? Maravilhosa. E abril, tu participa de uma outra exposição, né? Isso, agora no Espaço Cultural Correios. Sim.
sob a curadoria do Fábio Reckheimer. Também está convidando fotógrafos, mais ou menos 20 fotógrafos, sobre o tema desenho com luz, poesia lírica. Olha, que lindo! É uma coisa que estava trabalhando Adorei também o tema. o abstrato da imagem. Né? Sim, sim. Maravilhoso. A gente teria que fazer um programa inteiro com ele, porque o trabalho, como vocês já viram, é extensivo. Graças a Deus, ele vai voltar aqui para a gente falar dessa exposição em abril. Gente, muito obrigada. Eu que agradeço. Alguma coisa muito obrigado vital, eu não te pelo perguntei, convite. não mostramos? Eu acho que Foi tudo, né? foi tudo. Né? Pelo menos o que a gente consegue mais, a fazer, gente faz um outro compactar, né? momento. Se for extensivamente, a gente faz o programa inteiro. Gente, fiquem agora com Le Folk TV. A gente vai embora amanhã, voltamos com mais arquitetura e design. Beijo!